O sol ardia impiedoso sobre o deserto, seu calor implacável silenciando até o mais leve sussurro do vento. A menina Apache avançava firme pela trilha seca, olhos atentos a cada movimento da terra rachada sob seus pés. Foi então que, entre pedras e cactos ressequidos, algo macio chamou sua atenção. Um pequeno embrulho, esquecido e enregelado, abandonado sem defesa. Ao desembrulhar o tecido gasto, encontrou um recém-nascido, tão frágil e silencioso quanto uma pétala a se partir. Seu peito apertou numa mistura avassaladora de medo e dever. Aquela vida vulnerável pesava como uma promessa e uma ameaça. Assumir aquele fardo poderia custar não apenas sua solidão, mas sua própria sobrevida nas cruéis trilhas áridas em que vivia. O deserto, vasto e impiedoso, estendia-se diante dela como um mar de areia e pedra, ar sendo queimado na garganta de tanta secura. O vento rarefeito carregava o cheiro de poeira antiga e resina, sussurrando histórias silenciosas. O chão, duro e desigual, era uma voz muda, lembrando que cada passo podia ser o último. Mas ali, sob o sol de aço, convivia um raro refúgio, o silêncio que envolvia, ao mesmo tempo protetor e ameaçador, a madura solidão daquela menina que fugia da infância e carregava a força dos ancestrais. Hábil e precisa, ela dominava os segredos da caça no deserto. Seus olhos percorreram o horizonte em busca de presa e perigo. Com arcos feitos à própria mão e flechas cravadas de esperança, garantira seu sustento até ali. Mas a aventura diária da sobrevivência não apagava as marcas da solidão. Seu rosto, apesar da juventude, guardava a dureza de quem aprendeu cedo que o deserto não perdoa fraquezas. Na quietude da manhã e no calor cruel do meio-dia que sua coragem vacilava, dividida entre o instinto selvagem e uma ternura oculta, profundamente Apache. Quando o bebê surgiu naquele pedaço esquecido do caminho, a menina soube que um novo destino se fazia presente. A responsabilidade veio como punhal, que dilacera o peito, entrelaçando medo e coragem. A decisão era cruel. Cuidar daquela inocência significava atrair perigos que jamais enfrentara sozinha. Mas abandoná-lo era negá-lo a chance que ela mesma buscava, uma conexão, uma razão para transcender a luta solitária contra o deserto e contra o tempo. A vida daquele recém-nascido seria a chama a guiar seus passos incertos e sua alma. Dividida, com mãos hábeis, ela improvisou um abrigo com galhos secos e uma camada de peles gastas, criando uma frágil fortaleza contra o sol e os olhos invisíveis que espreitavam no vazio. Seu olhar voltou-se inquieto para o chão, onde rastros frescos, marcas de botas e pegadas inconfundíveis de outros viajantes desenhavam um círculo silencioso ao redor daquele pequeno santuário. A presença não anunciada daquela ameaça crescente apertou seu coração. Fez o frio da noite antecipar-se ao dia na pele, que tremia só por não poder fugir. O silêncio do deserto foi quebrado pelo som distante de passos cautelosos, pelo sussurro das folhas secas sob pressa oculta. Ela sabia que não estavam sozinhos. O vulto ameaçador do perigo se aproximava, rodeando com olhos invisíveis o abrigo improvisado onde a vida de ambos estava suspensa por um fio tênue de coragem. A menina inclinou o rosto sobre o bebê, sentindo a respiração calma e frágil contra sua pele endurecida pela areia. Era o peso da nova vida, da promessa e do risco que agora a selava a um destino que não podia abandonar. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas
nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A menina ajeitou o pequeno recém-nascido contra seu peito, sentindo o peso frágil como uma promessa tênue que parecia pulsar em sintonia com o próprio coração. O calor do sol castigava sua pele, mas ela parecia alheia, focada em cada movimento, em cada som que ecoava ao seu redor. Agora tinha que aprender a balancear o ritual diário da sobrevivência com a responsabilidade imensa de proteger aquela vida indefesa. Os passos no deserto, antes apenas sombras distantes, começaram a ganhar forma no horizonte. Vultos moviam-se lentamente, certeiros, e seus olhos atentos não perderam a ameaça. O perigo não era algo abstrato, mas uma realidade palpável que se infiltrava no silêncio. Cada folha seca que se partia sob fazia o estômago da menina se apertar. Não estavam sós. Carregar o bebê precisava ser feito com destreza para que ambos sobrevivessem às condições áridas e implacáveis. Ela improvisou uma alça de couro, adaptando seu manto para melhor sustentar o pequeno corpo encoberto, enquanto mantinha as mãos livres para manejar o arco e a faca, suas últimas defesas contra o mundo cruel. Entre o sol rigoroso e a sombra escassa, a menina incorporava a sabedoria dos ancestrais, movimentando-se como uma sombra pela areia. Naquele momento, não havia espaço para fraqueza. O recém-nascido chorou suavemente, uma nota frágil que estremeceu no vazio, aconchegando-se a uma lembrança de esperança. Mas o choro também denunciava sua posição. Ela passou a língua pelos lábios secos, suspiros curtos e rápidos. Precisava encontrar um abrigo que protegesse mais do que o calor. Recuando para regiões menos expostas, a menina lembrou de um lugar antigo, sussurrado entre os mais velhos. Um esconderijo natural entre rochas, onde o vento parecia se calar e as pedras guardavam segredos do tempo. Era um refúgio raro no deserto aberto, um convite silencioso à segurança. A pressão da perseguição a impulsionava. Cada passo era calculado, os sentidos ampliados pela necessidade de vigilância constante. A pouca sombra das pedras oferecia descanso relutante. Entre pilares rochosos, o ar parecia mais fresco, embora espesso com cheiro seco de terra e musgo antigo. Enquanto amarrava o bebê com cuidado ao próprio corpo, seus olhos captaram algo fora do comum, um brilho metálico meio oculto entre as pedras quebradas. Aproximou-se devagar, os dedos inquietos removendo a poeira e a areia com respeito quase reverente. Ali repousava um colar partido, os elos retorcidos e enferrujados, mas ainda ostentando símbolos enigmáticos, desgastados pelo tempo. Era uma joia esquecida, com marcas que pareciam ecoar histórias antigas da tribo, símbolos que apenas os mais velhos poderiam decifrar. O som metálico contra a pedra fria reverberou em sua mente. O coração acelerou, reconhecendo uma conexão além do presente imediato. Naquele instante, a menina sentiu algo estranho.
uma lembrança que não era sua, uma voz ancestral que tentava se comunicar pelo significado daquele objeto. Um fragmento perdido do passado reaparecia em suas mãos como um sussurro de destino. O silêncio da região foi cortado pelos sons distantes de passos aproximando-se. Os batedores inimigos guiados, talvez, pela esperança de encontrar o bebê vulnerável, avançavam silenciosamente, desafiando as sombras que os encobriam. A pele da menina formigava alerta máxima, enquanto ela apertava o bebê mais contra si, preparando-se para fugir novamente. Sem hesitar, mergulhou entre as rochas, apoiando-se no instinto ancestral de camuflagem. O hálito da criança, quente contra o seu pescoço, necessitava de sua força, e ela sabia que não podia falhar. A adaptação que fizera, agora estampada de cicatrizes já nas sobrancelhas tenras da menina, se tornava a ferramenta vital para sua sobrevivência dupla. Os olhos atentos perdiam-se no emaranhado de pedras, a mente da menina girando em esquemas para despistar os perseguidores. Cada som distante era um alerta. Cada sombra se tornava um inimigo possível. A selva de pedra ao redor era sua aliada silenciosa, oferecendo caminhos estreitos e esconderijos improvisados. Enquanto se acomodava com o bebê em um canto protegido, o colar partido ainda repousava no solo próximo, chamando sua atenção. O peso daquele símbolo antigo parecia pulsar junto com a respiração do deserto. Uma sombra de entendimento começou a crescer. Aquele bebê era mais que uma vida frágil. Era um fio vivo da história dos Apaches, ligado a mistérios que ela ainda não compreendia, mas que certamente moldariam seu caminho. Ela não podia mais ignorar a gravidade do que carregava no peito. O perigo não estava apenas na caça dos homens que a seguiam, mas na imensidão do passado que aquela criança trazia consigo. Um passado tão pesado quanto as pedras sob suas botas. E quando o sol começou a descer, tingindo o céu com tons rubros, a menina sussurrou para o bebê, a voz suave e firme: "Segure-se, porque a jornada só está começando." E ali, nos confins austeros do deserto, o segredo do colar e o futuro do recém-nascido teciam um destino que nem o tempo poderia negar. Na penumbra silenciosa daquele esconderijo entre pedras antigas, a menina apertava o colar partido contra o peito, deixando que seus dedos trêmulos percorressem os símbolos desgastados. Cada marca parecia vibrar com uma energia ancestral, como se as vozes dos antigos sussurrassem segredos guardados pelo tempo. Uma lenda esquecida desdobrava-se em sua mente. A história de um guerreiro Apache, metade sombra, metade luz, cujo sangue prometia renascer através de uma criança de destino selado pela própria terra. O recém-nascido, enrodilhado em seus braços, dormia em uma quietude frágil, aquecido pelo toque firme da menina e protegido do vento que serpenteava pelas fendas das pedras. Ela sentia o peso do medo misturado à esperança. O colar não era apenas uma relíquia, era a chave de um passado que poderia decidir o futuro de seu povo. De repente, a tranquilidade foi rompida por estalos de pés sobre areia e pedras. Ela franziu o senho, a respiração encurtada, alertando-se para o perigo que retornava, agora muito mais próximo. Não demorou para que um vulto emergisse entre as sombras da crepúsculo. Um velho caçador, curvado pela idade, mas com olhos tão vivos quanto brasas ardentes. Seu rosto marcado pelo sol
e, pelo tempo, contemplava a cena com uma mistura de preocupação e reconhecimento. Aproximou-se devagar, pousando a mão calejada sobre o ombro da menina, num gesto que expressava tanto aviso quanto proteção. «Vejo que encontrou o que muitos buscam perder», murmurou ele, a voz rouca como o ranger do vento nas colinas. «Esse colar é parte da história que poucos ousam contar». A menina ergueu o olhar, buscando nos olhos do velho alguma resposta, enquanto o bebê se mexia ligeiramente contra seu peito, como se compreendesse a gravidade daquele encontro. O caçador expirou profundamente, puxando a menina para um canto mais seguro entre as rochas. «Essa criança não é comum. É o elo entre nossa alma e o futuro do povo Apache. O guerreiro das antigas profecias renascerá através dela. Por isso, vocês dois são caçados, não por homens comuns, mas por uma sombra que teme o retorno da nossa força ancestral». O céu escurecia, pintando o deserto de tons púrpuras e cinzas, enquanto o caçador relatava histórias de uma facção secreta, nascida da cobiça e do medo, disposta a apagar qualquer vestígio do legado Apache que ameaçasse seu domínio. Ele alertava para a crueldade e a astúcia desses inimigos, seres sombrios que andavam entre os humanos, impiedosos e incansáveis. A menina segurou firme o recém-nascido, sentindo nele uma vida que pulsava não apenas em batidas frágeis, mas em um ritmo antigo, labareda de um fogo que insistia em queimar contra a escuridão. Precisamos agir, esconder, proteger e desvendar os segredos desse colar. O tempo corre contra nós e o caminho à frente será cheio de armadilhas. Advertiu o velho, a voz urgente. Ela sentiu em silêncio, a determinação crescendo em seu peito. A coragem se misturava com o temor. Ciente da responsabilidade que agora pesava em seus ombros, sua mente veloz começou a traçar estratégias, enquanto os últimos raios de sol se esvaíam. O deserto, que antes parecia apenas um inimigo árido e impiedoso, tornava-se agora um palco complicado, onde o passado e o presente se entrelaçavam como predadores invisíveis. Quando a primeira sombra dos batedores surgiu ao longe, os músculos da menina se tensionaram. Ela e o velho sabiam que não havia tempo a perder. Arrastando-se pelas frestas das pedras, aproveitaram o terreno irregular para se esconder, amalgamando-se com as sombras e o silêncio. O velho ergueu um dedo em sinal de silêncio e desenhou, no chão com a ponta da vara, um mapa obscuro, pontilhado de lugares seguros do passado, refúgios escondidos entre os paredões de pedra e ravinas. Conheço esse deserto como as linhas da minha mão. Se conseguirmos chegar até o cânion do Eco, poderemos nos proteger por um tempo, mas não estará fácil. Eles já estão por perto. O frio da noite começou a se espalhar, e o bebê abriu os olhos chorosos, sentindo um movimento brusco naquele esconderijo. A menina o embalou, sua voz suave murmurando canções antigas, resgatadas dos confins de suas memórias, para acalmar aquela vida tão cheia de mistérios. Eles não entenderão o que temos aqui. Acreditam que é só mais uma criança, confidenciou a menina, mas no silêncio desse céu, eu sinto que ela carrega o poder que pode ou salvar ou destruir nosso povo. O velho assentiu, e num gesto de reverência, lançou seu olhar também para o colar, agora iluminado pela tênue luz da lua que se erguia, revelando detalhes até então invisíveis, símbolos de proteção, juramentos ancestrais, promessas de renascimento. Entretanto, o perigo já se fazia sentir mais próximo. Os passos dos caçadores ecoavam na distância, ganhando forma e intensidade. Vozes roucas, ordens sussurradas e o crepitar de galhos quebrados em um avanço furtivo. Eles invadiam o santuário de pedra,
e o desespero apertava a garganta da menina. O velho se levantou lentamente, ajeitando o arco nas costas e oferecendo ao bebê um olhar carregado de esperança. Eu lutarei ao seu lado. Essa criança merece nossa força, nossa alma. Somente juntos poderemos vencer a sombra que se aproxima. A menina pegou sua faca com firmeza, sentindo o aço frio aquecer-se ao toque, pronta para proteger com unhas e dentes aquele frágil elo entre passado e futuro. O céu estrelado testemunhava aquele momento sombrio e cheio de significado. Sentindo o peso da história, do presente e da promessa contidos numa única vida, a menina sussurrou para o bebê, firme e resoluta. Eles não sabem o que desperta ao seu lado. Você não está mais só. E foi nesse instante, quando os passos se aproximavam pela última vez, que uma voz gutural e desconhecida rompeu o silêncio, cortando a escuridão com a promessa aterradora de um confronto inevitável. Eles não são humanos comuns, disse o velho, olhos fitos no horizonte, e o verdadeiro jogo está prestes a começar. A areia fina se espalhava pelo deserto, levantada por ventos secos que uivavam entre as pedras como murmúrios ancestrais. A menina e o velho caçador corriam com pressa, o recém-nascido aninhado com cuidado contra o corpo dela, envolto na delicadeza dos tecidos tradicionais que preservava do sol implacável. O velho arquejava, sua respiração embargada, mas firme na urgência que só o desespero dava. Cada passo era uma aposta, cada curva do terreno uma armadilha camuflada nas rochas áridas. O sol começava a descer atrás do horizonte, tingindo o céu de um sangue opaco, quando entre as sombras crescentes, o grupo se viu diante de uma grande depressão natural, um velho refúgio da tribo, oculto e quase esquecido por todos, exceto pelos mais antigos caçadores e guerreiros. É ali, murmurou o velho, com um fio de esperança na voz exausta. Nos esconderemos no cânion do Eco. Lá os ventos e as pedras nos protegerão. O deserto parecia conspirar contra eles. Uma sequência de armadilhas de galhos e pedras semi-ocultas se revelava no caminho, revelada somente pelos olhos atentos da menina. Com gestos rápidos, ela alertava o velho, desviando o bebê com um braço protetor enquanto se abaixava para desarmar um tronco armado para cair. O suor escorria pela testa jovem, teimando em seu olhar a mistura angustiante de medo e determinação. Cada armadilha que desarmavam era uma pequena vitória, um nó a menos no fio que os puxava para a morte. De repente, o silêncio se quebrou pelo som estridente de um disparo, uma flecha zunindo rente ao ombro da menina, cravando-se numa rocha próxima. Arquejando, ela girou, as pupilas dilatadas detectando uma fumaça tênue no ar, vindo da direção dos perseguidores. O velho se lançou à frente, empunhando seu arco com uma precisão que desafiava o tempo e a idade. São eles, ele grunhiu, atirando uma flecha que silenciou a aproximação sorrateira de um agressor. Um grupo hostil não muito longe. Estão atrás da criança e não vão parar. A menina apertou o bebê junto ao peito, certificando-se do calor frágil, o respirar leve mas constante, a vida que pulsava ali como uma chama que se recusava a apagar. A tarefa parecia agora além da força dos dois, mas ela não podia ceder. O peso da responsabilidade acorrentava suas decisões, e o desespero se misturava à coragem, como fogo e gelo dançando entre o caos. Com um aceno silencioso, o velho indicou um caminho estreito e íngreme, ladeado por rochas pontiagudas.
um beco onde ousados poucos se aventuravam descobrir. Lá poderiam esperar um momento, recuperar o fôlego e tramitar seu próximo movimento. A menina, ciente de que o velho se fatigava, assumiu firme o comando, impulsionada pela urgência e pelo instinto ancestral de proteção. Barulhos de cavalos e o estalar apressado dos passos inimigos se aproximavam. O homem encapuzado surgira das sombras, sua presença fria como aço moldado em silêncio, os olhos só vistos por aqueles que temiam a escuridão do deserto. Ele parou a poucos metros, fixando o olhar no colar que a menina ainda segurava no pescoço, o único elo sobrevivente entre passado e presente. Com um movimento rápido, arrancou o objeto precioso, os símbolos desgastados reluzindo sob a luz tênue do crepúsculo. Você entende o que carrega em suas mãos? Sua voz era um rosnado baixo, carregado de conhecimento sinistro. Este colar pertence ao legado do guerreiro, e eu conheço os segredos que ele guarda. A menina engoliu seco, sentindo o sangue gelar ao reconhecer que sua vulnerabilidade fora exposta diante de um inimigo que não apenas caçava a criança, mas sabia da entidade que ela representava. O velho, apesar da dor que lhe tomava o corpo, avançou para protegê-la, derrubando o primeiro atacante com seu próprio arco. O combate que se seguiu foi furioso e desesperado. O eco metálico dos golpes, o cheiro acre da pólvora e os gritos abafados misturavam-se numa dança mortal sob o céu escurecido. Mesmo ferido, o velho manteve firme a posição, guiando a menina para afastar-se, proteger a criança. A menina sentiu a força dentro de si cambiar, carregando agora o peso da liderança. Era ela quem deveria decidir, agir e lutar, pois a sobrevivência dependia de sua coragem e sabedoria. Protegia não só uma vida frágil, mas o futuro de um povo cuja chama poderia renascer das cinzas. O último golpe lançado pelo homem encapuzado partiu a pele do velho, derrubando no chão quente da terra. A menina correu para ele, mas ele sacudiu a mão, cerrando os olhos. Não posso mais. Proteja a criança. Antes que pudesse responder, o homem encapuzado avançou brutalmente, agarrando o colar daquela jovem com suas mãos calejadas. A menina gritou em desafio, a mão tremendo, mas impotente diante daquela captura. O objeto sagrado, o elo com os ancestrais, estava agora fora de seu alcance. O homem ergueu o colar, seus dedos percorrendo os símbolos com uma reverência perversa. Esse segredo será meu. Sob o céu estrelado que começava a se revelar, a menina segurou firmemente o recém-nascido, os olhos repletos de incerteza, dor e uma feroz determinação. O velho jazia imóvel, silencioso, mas seu sacrifício inflamava a alma dela mais do que nunca. E assim, a batalha pela criança não estava apenas nas flechas e punhais, mas no coração daquela jovem que agora enfrentava um inimigo que conhecia os mistérios do passado, e que em suas mãos segurava o poder de mudar o destino do guerreiro Apache. O homem encapuzado desapareceu entre as pedras, levando consigo o colar e um segredo ancestral, enquanto a menina, com a voz rouca e firme, prometeu ao bebê: ainda não acabou. Eles vão pagar por isso. Na imensidão silenciosa do deserto, o futuro começava a se desenhar em sombras mais densas e perigosas. Sozinha, a menina sentia o peso da noite, que caía como uma manta espessa sobre o deserto. O rosto marcado pela poeira e pela determinação, ela fingia aceitar as exigências da facção comandada pelo homem encapuzado, buscando ganhar tempo e traçar um plano para recuperar o colar, o elo sagrado com seu povo
e com o destino que carregava no peito. Seus olhos nunca vacilaram. A aparente submissão era só uma máscara para aguardar o momento certo. A cada passo cuidadoso, suas mãos firmes envolviam o recém-nascido, consciente de que naquele instante, aqueles braços frágeis eram sua única esperança e o maior motivo de sua rebeldia. Ela caminhava com o silêncio de quem conhece a morte de perto, mas não se dobra diante dela. A fé nas tradições de seus ancestrais era seu alicerce, uma luz perene em meio à escuridão que se adensava. Quando o sol cedeu lugar ao manto estrelado, a menina encontrou Taina. A irmã do velho caçador surgira quase como um espectro guiado pelo vento, carregando no olhar a chama inextinguível do sangue Apache. A princípio desconfiada, Taina logo compreendeu a urgência do momento ao ver o bebê embalado com tanta ternura e firmeza. Não é apenas uma criança, murmurou Taina, os olhos penetrantes fixos na menina. Ele é a chama que pode reacender o que todo o nosso povo teme ter perdido. Ela não veio sozinha. Um pequeno grupo de guerreiros surgira com ela, fiéis e silenciosos, com armas rústicas e olhares de aço, prontos a jurar proteção, mesmo contra o próprio deserto. Cada um carregava a marca das inúmeras batalhas pela sobrevivência. E ali, naquele pacto silencioso, nascia uma aliança que prometia ser a última esperança para a menina e o guerreiro que dormia em seus braços. Enquanto caminhavam para o local seguro que Taina ocultava entre as serras cinzentas, a menina sentiu a amplidão do silêncio quebrado por um fardo maior. O conselho da tribo. Sabia que aquele pequeno grupo, por mais confiável que fosse, não seria poderoso o suficiente para convencer todos. Haveria medo, discordância e uma fissura perigosa entre a fé e o medo da profecia que a criança representava. Taina confidenciou em voz baixa ao redor da fogueira improvisada. O conselho está dividido. Alguns veem nesse bebê uma maldição, um risco que pode arrastar nossa tribo para o abismo. Outros, como eu, ainda acreditam na promessa dos antigos, no renascimento do guerreiro que trará a paz. A menina sentiu o peso dessas palavras como um punhal cravado no peito. A batalha não era só contra os inimigos externos, mas contra aqueles que deveriam ser seus irmãos, prontos a julgar a inocência do recém-nascido pela sombra do medo. Nas semanas que se seguiram, ela se preparava para enfrentar essa polarização. Juntava-se aos guerreiros na areia, ensinando movimentos furtivos, treinando estratégias e reforçando a coragem em meio ao desespero. Emílias vozes antigas recitavam em sua mente. O sussurro das montanhas ecoava nas entranhas do deserto, sustentando sua resistência. Porém, a facção inimiga não descansava. Com destreza cruel, espalhava dúvidas e discórdias dentro da tribo, e alimentando a desconfiança e o rancor entre os mais velhos. A menina sabia que, para além das lanças e flechas, a verdadeira batalha seria travada no coração daquela comunidade. Em suas noites solitárias, ela olhava para o bebê e via nele não só a fragilidade de sua tenra idade, mas um fogo que pulsava como as estrelas acima, um dom misterioso, o legado do guerreiro que ela jurava proteger a qualquer custo. Taina observava, à distância, o olhar dela. Sabia que aquele era apenas o prelúdio de uma tormenta que exigiria não apenas força, mas sabedoria ancestral para ser vencida. Quando o dia do julgamento ancestral chegou, a tensão era palpável, como a secura que fazia a garganta rachar. A tribo se reunia silenciosa sob as sombras das árvores retorcidas, o ar vibrando entre o medo e a esperança.
Olhares se cruzavam, vozes se calavam e corações batiam em compassos alternados. A menina, Taina e os guerreiros permaneceram firmes ao lado do bebê, numa vigília que misturava vigilância e fé. Eles sabiam que o destino daquele pequeno, carregado em seus braços, decidiria não apenas seu futuro, mas o do povo, Apache inteiro. Enquanto as discussões ecoavam ao redor do círculo sacramental, as sombras se adensavam ao redor do acampamento. Ruídos furtivos, passos pesarosos e silêncios cúmplices indicavam que a facção adversária se preparava para atacar de novo. Uma emboscada planejada para a calada da noite, para tomar de vez o que eles consideravam ameaça. Taina, com os olhos brilhando de fervor, sussurrou à menina: "Eles não esperam nossa força. Precisamos mostrar que o futuro pertence também a quem acredita." E enquanto o crepúsculo tingia o céu de vermelho, a menina sentiu a promessa do próximo capítulo começar a se desenhar como uma sombra feroz contra a paz precária. O conselho da tribo estava dividido. Alguns viam o bebê como uma ameaça e outros como esperança. Um julgamento ancestral seria convocado. O acampamento vivia um silêncio tenso. Sob a vasta cúpula celeste do deserto, a menina, Taina e os guerreiros reuniam-se diante do conselho da tribo, tentando abrir caminho na resistência das vozes divididas. Aquelas sombras musculosas e rostos marcados, alguns aliançados há séculos de medo, outros portadores de esperança, observavam desconfiados, como se as palavras fossem lanças a perfurar a carne da dúvida. Como recém-nascido, embalado em seus braços firmes, a menina sentiu cada olhar pesar sobre si como as pedras antigas daquele deserto. Apresentou a lenda do guerreiro renascido, as histórias sussurradas pelo vento e impressas no colar quebrado que ora repousava ao seu lado. Taina, com a voz resoluta que já havia guiado muitas jornadas, corroborava cada palavra. Os guerreiros, corpos preparados para o combate e olhos que conheciam o preço da fraqueza, juravam lealdade à causa. Mas nem todos compartilhavam a fé. As palavras contrárias surgiam, carregadas por antigos fantasmas de medo. Alguns conselheiros viam no bebê um sinal de turbulência, uma maldição que poderia acarretar a ruína da tribo. E se atrairmos a ira daqueles que não entendem nossos segredos? Questionavam em vozes baixas, mas cortantes como flechas envenenadas. Será que queremos carregar a responsabilidade de uma profecia que pode ser nossa condenação? No rosto da menina, endurecido pela necessidade, brilhou um fogo silencioso, entre a dor da rejeição e a força da convicção. "Não é só uma criança", respondeu, a voz firme, mas carregada de um afeto cerrado. "Ela é o elo do nosso passado com o futuro. Fugimos com ela não por escolha, mas por necessidade. É nossa obrigação proteger esse fogo, ou deixaremos nosso povo apagar-se nas sombras do esquecimento." Enquanto o julgamento se desenrolava, as tensões aumentavam no acampamento, sob o céu que avidamente assistia à disputa entre esperança e desconfiança. Sombras se moviam nas bordas. Passos furtivos e olhares calculistas denunciavam uma ameaça silenciosa, prestes a quebrar o equilíbrio frágil da aldeia. A menina observava, cautelosa, cada estremecer do vento e cada estalo na noite. A experiência adquirida nas trilhas, os ensinamentos do velho caçador martelados na memória, moldavam suas ações. À medida que os sussurros aumentavam,
ela organizava os guerreiros ao redor do acampamento, delineando defesas entre fendas rochosas e arbustos secos, lugares para se esconder e linhas de alerta, que queimavam os sentidos. Os olhos dela, profundos e alertas, cruzavam com os de Taina, uma mensagem silenciosa sendo trocada. O futuro dependia da união, e nem mesmo a desconfiança interna poderia enfraquecer a fortaleza que reconstruíam. Mas o conselho não decidia apenas o destino do bebê, decidia o destino da tribo. E em meio àquelas discussões, o sussurro do perigo se transformava em silêncio cortante, com ruídos controlados que se faziam ouvir fora do círculo sagrado. A menina apertou o recém-nascido contra o peito, sentindo o calor da vida frágil, que dependia do seu vigor. Viu o olhar de Taina endurecer, a mão deslizar pronta para a espada e o corpo enrijecer como um rito antigo. A escuridão da noite abriga mais do que o frio. Ela pode ocultar traições tão profundas quanto a areia que esconde segredos enterrados. E então veio a revelação que fraturou a quietude. À meia luz da fogueira, um murmúrio inesperado se espalhou, carregado pelo vento fino. Um dos conselheiros, cuja voz até então grave fora firme na oposição, fora descoberto cúmplice do inimigo. Durante semanas, havia alimentado as dúvidas, dirigido o medo, entregando informação ao grupo sombrio que cercava a tribo. Um traidor entre os seus, corroendo-os por dentro. O choque explodiu como tempestade entre as pedras. Os guerreiros fecharam fileiras, olhos arregalados investigando os sussurros, que se tornavam gritos de alerta. A menina sentiu a traição como um punhal cravado nas costas de sua esperança. Do bebê parecia piscar à mercê da conspiração. A calma desapareceu. Cedeu lugar à urgência da defesa. Em silêncio, rápido como um predador invisível, a menina comandou a patrulha. Suas ordens eram ecos do ensinamento do velho caçador, combinar imprevisibilidade e conhecimento do terreno, para evitar que o inimigo os cercasse. Armadilhas improvisadas foram montadas ao redor do acampamento. Guerreiros postaram-se em vigília, com olhos aguçados, ouvidos atentos ao menor estalo entre as folhas secas. A menina deslocava-se entre eles como uma sombra de aço, firme, implacável, pronta para proteger a vida que carregava mais que a própria carne. A sensação era de que o ar se tornava pesado, comprimido por inúmeras forças invisíveis e pelo medo real que rondava as entranhas da tribo. Cada sopro de vento parecia carregar murmurinhos ameaçadores, presságios de noite sangrenta, e enquanto o conselho ainda se debatia, divididos entre esperança e medo, a menina sentiu o peso do destino mais palpável do que nunca. No festejar agourento das chamas, os primeiros sons da emboscada ecoaram. Galhos rachados à distância, passos súbitos e arrastados, o arrulho das lanças sendo preparadas nas sombras. Ela fez um aceno rápido, olhos fixos na direção do som. Eles avançam, sussurrou com voz cortante. Mas não nos desmoronamos. Seu coração batia acelerado, entre a urgência da luta e a frágil esperança representada pela criança. A noite seria longa e violenta, e no silêncio antecedendo a tempestade, a menina descobriu, em meio ao turbilhão de preparação e tensão, um fato aterrador. Um dos conselheiros estava aliado ao inimigo. A ameaça não vinha só de fora, mas de dentro das muralhas que deveriam protegê-los. E com esse segredo pesando no peito, ela se preparou para liderar a defesa do acampamento, sabendo que a verdadeira batalha estava só começando.
As tensões fermentavam no coração da tribo como uma tempestade prestes a romper. A menina e Taina reuniram os guerreiros sob a pele do crepúsculo, as sombras dilatando-se entre vozes divididas e olhares frios. A traição infiltrada corroía o âmago do povo Apache, desatando uma batalha que não era só de punhais, mas de confiança e sobrevivência. No silêncio entre as rochas, a menina sentia o peso do papel que lhe fora imposto. Não apenas guardiã do bebê, mas líder de uma resistência que precisava ferver como fogo em noite fria. O traidor, um dos conselheiros, outrora reverenciado, fora desmascarado. Suas alianças ocultas contra o sangue indígena abriam fissuras profundas, adoçando a desconfiança com veneno silencioso. Os guerreiros se alinhavam, olhos ardendo, preparados a expulsar a sombra que ameaçava romper o laço sagrado do clã. Taina, com a voz firme e decisiva, articulava ordens que dançavam entre o aço das lanças e a astúcia das armadilhas improvisadas. O campo de batalha seria o próprio acampamento, onde a convivência teimava em ser a fortaleza mais frágil e a mais crucial defesa. Cada passo dos inimigos deveria ser antecipado, cada suspiro abafado, o silêncio transformado em aliada incansável. Os traidores escondiam-se entre os arbustos, sorrateiros como serpentes. A menina conhecia as sendas da terra e o espírito do deserto. Com dedos firmes, ela retirava galhos para preparar armadilhas. Seus olhos percorriam cada sombra que os ameaçava. A respiração do bebê, calma e contínua contra seu peito, era o impulso que inflamava sua determinação. Aquela vida sagrada era o fio tênue que ligava tudo ao que ainda importava. O ar tornava-se pesado, carregado com o odor de pólvora e a iminência de conflito. O acampamento, que até então fora palco de orações e histórias antigas, preparava-se para a guerra silenciosa que invadiria a noite. Os guerreiros, vestindo o rigor da tradição, mantinham vigília, atentos à mínima alteração no vento ou no som das folhas secas. De repente, um sussurro fez-se ouvir, um sinal de alerta. O traidor esqueceu a prudência e se deu na armadilha do deserto. Cascas secas quebradas sob seus pés traíram sua posição. Guerreiros rapidamente cercaram o inimigo invisível, a tensão crescendo numa corda inimaginável. A traição era uma ferida aberta e a menina sentiu o fogo da indignação crepitar em sua garganta. Mas não havia tempo para hesitar. Cada segundo contava. Com um gesto comandou o avanço. A força da tribo unida, mesmo dilacerada por dúvidas internas, desabrochava em fúria controlada. O inimigo aproveitou a oportunidade, arroçando o desfecho de sua traição na calada da noite. Sombras se materializaram em vultos, movendo-se com precisão e silêncio predadores, lançando-se sobre os defensores. O confronto irrompeu como um trovão abafado. As lanças cortavam o ar pesado, flechas riscavam as trevas. A menina movia-se como um espírito da selva de pedra, equilibrando força e proteção, seus olhos nunca abandonando o rosto do bebê, que agora parecia absorver o tumulto como se sentisse o clima tenso ao redor. Taina, ao seu lado, era a rocha que existia, mobilizando os guerreiros com um comando silencioso. A velha sabedoria do povo ecoava em seus movimentos, estratégia e tradição entrelaçadas, desafiando o caos crescente. A batalha se arrastava com a rigidez do aço cravado na carne, mas havia algo ainda por despertar. Em meio à confusão da luta, um som inesperado cortou o tumulto, um choro agudo, diferente do choramingar infantil de antes.
A menina congelou, o olhar fixo no bebê, que entre seus braços abriu os pequenos olhos com um brilho estranho, quase sobrenatural. Um calor etéreo parecia irradiar daquela frágil criatura. Um brilho suave e pulsante, como uma aura dourada, começou a envolver o recém-nascido, fazendo a luz da fogueira parecer pálida diante daquele fenômeno. Os guerreiros pararam por um instante, suas armas hesitando no ar, enquanto testemunhavam algo que desafiava a lógica da batalha. As sombras do homem encapuzado encolheram-se diante daquela manifestação inesperada. O recém-nascido estendeu as pequenas mãos, e uma onda invisível percorreu a clareira, afastando como um vendaval as flechas e golpes que se aproximavam. A tensão que comprimira os corações explodiu em uma nova realidade de poder e mistério. A menina percebeu que aquele dom não era uma fraqueza, mas uma arma, a esperança ancestral que a tribo aguardava, evanescente e poderosa. O destino, outrora um caminho obscuro, mostrava um rumo iluminado pela força oculta do bebê. O homem encapuzado recuou, seus olhos ardendo. Em uma fúria contida, ciente de que o jogo mudara radicalmente. Os guerreiros, encarando a nova luz, sentiram renascer a coragem e a fé que jamais deveriam ter perdido. No pulsar crescente daquela noite, a menina sussurrou contra o silêncio do deserto. Você despertou. E agora, o verdadeiro enfrentamento começa. A areia fina do deserto ainda dançava sob a luz moribunda do crepúsculo, quando a menina, Taina e os guerreiros se preparavam para o confronto inevitável. A tensão era palpável, um silêncio carregado de presságios que vibrava no ar rarefeito. O frio da noite já começava a se espalhar entre as rochas, e o coração de todos batia no compasso acelerado da espera, enquanto cada olhar procurava ver além das sombras. O acampamento estava cercado, a facção inimiga e o misterioso homem encapuzado tinham fechado o cerco com uma precisão cruel. A menina sentia o peso da responsabilidade apertando seu peito como uma pedra, mas também um fogo irredutível acendendo em seu olhar. O bebê aninhado contra seu corpo era agora mais do que um simples recém-nascido. Era a promessa viva de um passado ancestral e do futuro incerto do seu povo. Taina movimentava-se entre os guerreiros, distribuindo ordens com a firmeza de quem conhece os segredos da guerra. Cada gesto seu expressava a urgência e a determinação de proteger aquele pequeno facho de esperança. Eles se posicionaram estrategicamente, fazendo uso das sombras e da topografia do terreno, criando barreiras improvisadas entre as rochas e formando linhas de defesa que uniam força e agilidade. A menina ajustou lentamente o manto que envolvia o bebê, sentindo a pele macia e quente contra a sua. O recém-nascido, apesar da fragilidade, parecia perceber o turbilhão ao redor. Um leve choro lhe escapou, quase um sussurro contra o rugido silencioso da noite. Ela respondeu com um beijo terno na testa, prometendo proteção com a voz embargada. Estou contigo. Não deixarei que te levem. O som dos passos rigorosos dos inimigos cortava o silêncio, como facas afiadas. Cada passo reverberava nas pedras como um tambor de guerra, aproximando-se de forma ameaçadora. O homem encapuzado surgiu das sombras, seus olhos frios como aço brilhando sob a lua pálida. Ele se aproximou com uma calma ameaçadora, carregando nos gestos o peso de uma certeza cruel. A menina ergueu a faca com firmeza, o aço refletindo o brilho trêmulo das estrelas. Taina e os guerreiros se prepararam para o embate. Mas antes que o confronto pudesse explodir em fúria,
algo inesperado aconteceu. O bebê, envolto em sua frágil inocência, abriu os pequenos olhos e um brilho quente e dourado começou a irradiar de seu corpo. Uma luz tênue surgiu, envolvendo-os em uma aura suave que parecia eclipsar a escuridão da noite. Os guerreiros sentiram uma onda de energia pulsando no ar, uma força antiga e misteriosa que os fazia hesitar. O homem encapuzado fechou o punho, recuando, seus olhos queimando numa mistura de raiva e medo. O bebê estendeu as mãos, e o ar ao redor se agitou, como se tocado por uma força invisível. Uma corrente silenciosa pareceu afastar as flechas, e as lanças que buscavam feri-los, criando uma barreira imaterial entre eles e o perigo iminente. O choque dessa manifestação mudou a dinâmica da batalha. A menina sentiu sua determinação crescer. Não estavam mais lutando apenas com armas, mas com um poder ancestral ressoando naquela pequena vida. Em meio ao fogo do combate, ela fez uso de sua sabedoria, guiando os guerreiros para aproveitar o momento de hesitação do inimigo. O confronto se intensificou. Em meio a gritos abafados e o clangor metálico das armas, Taina lutava ao lado da menina, sua voz um mantra firme que sustentava a resistência. Precisavam proteger não só a vítima, mas o futuro que aquela criança carregava. Quando o homem encapuzado, percebendo que sua investida fracassava, avançou com fúria renovada para tentar arrancar a criança das mãos da menina. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Com um gesto rápido e carregado de sacrifício, ela desviou o ataque, expondo-se para garantir que o bebê pudesse escapar seguro. Uma dor aguda rasgou seus músculos, o golpe cortando sua carne, mas a menina permaneceu firme, seu olhar fixo no bebê. Com as últimas fibras de força, empurrou-se contra as rochas, criando uma barreira entre o inimigo e a promessa viva de sua tribo. O homem encapuzado ficou momentaneamente paralisado, espantado pela inesperada coragem. A menina aproveitou o momento para chamar Taina, que, com um rugido de fúria, lançou-se sobre o adversário para afastá-lo. O velho caçador, gravemente ferido pelas batalhas anteriores, observava em silêncio, seu olhar carregado de orgulho e dor. A menina havia se tornado mais do que uma sobrevivente. Era agora uma líder forjada no calor da luta, guardiã do legado ancestral. Enquanto a batalha chegava ao seu ápice, o homem encapuzado recuou por fim, derrotado, sumindo nas sombras com o colar sagrado em mãos. O segredo ancestral ainda fora levado, mas a vida da criança fora salva. A menina segurou o bebê com força, sentindo a respiração suave e a promessa de um futuro ainda incerto. No silêncio tenso após a tempestade, aquela pequena chama de esperança pulsava forte nos braços daquela jovem guerreira. O destino nunca fora tão claro e tão doloroso. Mas uma última revelação, sombria e profunda, clareou a mente da menina. O homem encapuzado não era apenas um inimigo comum, e sua derrota apenas abrira a porta para um perigo ainda maior. Ela fechou os olhos por um instante, respirando o ar frio do deserto, e sussurrou para o bebê: "O que pensávamos ser o fim é apenas o começo do nosso verdadeiro desafio." A noite envolvia o deserto com seu manto frio e silencioso, e o acampamento da tribo, antes palco de tensões e sombras, agora respirava um silêncio carregado de expectativa. A menina sentia o recém-nascido firmemente aninhado contra o peito, o calor daquela pequena vida pulsando como um farol na escuridão em volta,
Taina ajeitava a postura dos guerreiros, olhos atentos e corpos tensos, prontos para defender não apenas uma criança, mas o legado inteiro do povo Apache. O homem encapuzado e sua facção haviam cercado o acampamento. Tensão era uma corda esticada prestes a se romper. O olhar da menina, grave e incisivo, cruzava com o de Taina. Ambas sabiam que o instante do confronto final chegara. A batalha que decidiria o futuro daquela terra ressequida que pulsava vida em seus corações. No fundo das sombras, o bebê estremecia, como se pressentisse o que estava por vir. Seus pequenos olhos se abrindo num brilho tênue e dourado, quase sobrenatural. Uma aura delicada começou a fluir ao redor da pele miúda. Uma luz sutil que parecia desafiar a opressão da noite. Os guerreiros pararam momentaneamente, seus corpos rígidos pelo estranhamento e esperança nascida diante daquele milagre. O homem encapuzado, onde a escuridão se aproximava em forma humana, recuou por breves instantes, olhos cintilando com fúria e medo misturados. Ele sabia que o destino não se curvava diante de facções nem ameaças comuns. Aquela criança era a encarnação da força ancestral que eles temiam. O ar se encheu do clangor da luta. A menina ergueu sua faca, movimentando-se com a precisão e agilidade adquiridas em uma jornada difícil e marcada pelo sacrifício. Cada golpe, cada esquiva, ecoava sua determinação feroz. Proteger o bebê seria seu legado, sua verdade imutável. Taina lutava lado a lado, sua voz firme e ordenadora, combinando táticas ancestrais com a urgência do agora. Guerreiros contra invasores, luz contra sombras, esperança contra o medo. Flechas cortavam o ar, lanças feriam o chão, e a batalha se desdobrava numa dança tensa e visceral. Quando o homem encapuzado avançou novamente, um brilho de fúria, maligno em seus olhos, pretendendo arrancar a criança das mãos da menina, ela fez uma escolha que definiria seu destino para sempre. Com um movimento rápido, fluido como um rio indomável, desviou o golpe, expondo seu próprio corpo para garantir que a criança pudesse escapar segura. A faca cortou sua pele, arrancando uma dor aguda que queimou seu sangue e arrepiou cada fibra de sua existência. Ainda assim, permaneceu firme, olhando o bebê com a ternura que só o verdadeiro amor pode dar. Um grito de desafio rasgou a noite quando Taina lançou-se para proteger sua companheira, atacando o inimigo com uma força selvagem. A batalha atingia seu ápice, o som das armas e os gritos se misturando ao sussurro do vento, que parecia contar histórias antigas. O velho caçador observava, sentado entre as pedras, imobilizado pela dor, mas com os olhos brilhando de orgulho e reconhecimento. A menina já não era apenas aquela jovem solitária do deserto. Tornara-se líder, guardiã, a chama viva do passado e do futuro do povo Apache. O homem encapuzado, percebendo que sua investida falhava, recuou finalmente, sumindo entre as rochas com o colar sagrado que ainda continha segredos ancestrais. O objeto fenecido de poder escapara, mas o bebê, o coração da esperança, estava salvo. A menina apertou o pequeno corpo contra o seu, sentindo o fôlego frágil e constante daquele presente que carregava. O silêncio pesado após o confronto parecia uma promessa. Apesar das sombras, a luz ainda brilhava. Mas a dura verdade pairava no ar frio da madrugada. A derrota do inimigo traria novas batalhas e perigos ocultos. O homem encapuzado não era apenas um simples adversário. Era a porta para um futuro imprevisível e incerto. Fechando os olhos, respirando o ar puro do deserto que agora acalmava, a menina sussurrou para o bebê.
O que pensávamos ser o fim é apenas o começo do nosso verdadeiro desafio. O conselho da tribo, que até então oscilava entre dúvida e medo, se reuniu em volta da menina e do bebê, finalmente reconhecendo a verdade a que o coração sabia que não poderia negar. Ela foi aceita como guardiã oficial daquele recém-nascido, símbolo vivo da esperança renascida, a ponte entre o antigo e o novo. As vozes, antes divididas, se uniram numa aliança renovada, decididas a proteger a criança, com cada gesto, cada coragem. O deserto, antes testemunha silenciosa de conflitos e perdas, agora ressoava com o despertar de uma nova era. A menina cresceu naquela noite em sua identidade e missão espiritual. Os ancestrais pareciam sussurrar bênçãos no vento, e a promessa do guerreiro Apache, encarnada naquela vida pequena e luminosa, estava segura, protegida pela coragem, sacrifício e amor daquela menina e seu bebê. O futuro da tribo ganhava forma sob um céu estrelado que parecia mais vasto e brilhante, como se a própria terra aguardasse em reverência a essa nova história. E assim, na imensidão silenciosa do deserto onde a vida e a esperança se entrelaçaram, terminava uma jornada difícil. Mas começava outra, carregada de significado, união e fé. O destino do guerreiro Apache estava seguro.